Conselhos para a Democracia é o resultado de um processo, de uma busca dedicada a tirar uma foto, a contar um pedaço da história, produzir memória. Conselhos para a Democracia é um convite à escuta. Elas falam, nós falamos. Conheci Marielle Franco alguns meses antes de seu assassinato, fazendo um trabalho de muita proeminência, falando da favela de um jeito que nós não estamos habituados a ver na boca do Estado. Que uma coisa é você morar, nascer, viver na favela, outra coisa é você reivindicar e usar desse lugar de favelada para estar fazendo política de outra maneira. Ela, enquanto vereadora eleita, no nosso evento, foi uma coisa que a gente ficou impressionada. Vir do Rio só para participar do lançamento de um livro sobre mulheres negras e o direito à cidade. Foi um dos dias mais marcantes da minha vida. Minha família estava lá e eles entenderam um pouco do que é o meu trabalho, quando viram e ouviram ela ali. E ela falou coisas naquele dia que eu pude reencontrar nas conversas que eu tive com Flávia Rios, Benedita da Silva, Vânia Santana, Regina Lúcia, Natália Santana e Delfina Maria de Jesus Cerqueira. E também ouvindo Vera Lúcia Tavares, lendo Lélia Gonzalez. Em 2020, o Centro de Justiça Racial e Direito da FGV, em parceria com a Coalizão Negra por Direitos, estava desenvolvendo uma série de notas técnicas para as eleições no eixo de raça e democracia. E assim, eu acabei sendo formada para reconhecer a importância dessa agenda. Queria estudar essas decisões, aprender mais sobre o tema, consegui até uma bolsa para estudar em um fellowship da Catherine Foundation, nos Estados Unidos. Maravilha! Muita animação em entender melhor uma legislação e seus efeitos. Até que, antes que ela pudesse ser aplicada, a decisão que todo um campo havia construído foi simplesmente tratorada. Você pegava os 30% e as mulheres teriam um pouco mais até, né? Porque quando você botasse 30% para a mulher em geral e dentro desses 30% a mulher negra teria um suporte um pouco mais para que ela pudesse, né, fazer sua pré-campanha, aquelas coisas que nós sabemos que dificultam para todas as mulheres e principalmente para as mulheres negras. Aqui, a PEC da Anistia vai receber o nome que merece, PEC do Pacto da Branquitude, porque ela não só derrubou a obrigatoriedade de que negros recebam recursos de campanha de forma proporcional ao número de candidaturas, mas também desenhou o perdão do descumprimento dessas regras para os partidos. O que o partido fazia era, na verdade, criar espaços setorizados, específicos, para supostamente atender aquela demanda. Então é como se você criasse, na verdade, você tem uma grande casa, aí cria um quartinho de empregada, coloca aquelas pessoas ali e elas ficam ali discutindo aqueles temas, porque elas entendem que elas precisam de um espaço, e claro, precisam de um espaço, só que é um espaço muito pequeno, um espaço escondido, é um espaço que não vai ter realmente acesso à grande sala. Parece que os problemas atuais têm raízes profundas na forma como a gente organizou ou traduziu esse modelo de democracia, que ele nunca incluiu totalmente todos nós. Alguns de nós, mas não todos. Uma coisa que eu descobri, lendo a Lélia Gonzalez, é que ela gostava muito de citar uma frase do Milor Fernandes. No Brasil, não existe racismo porque o negro sabe o seu lugar. Eu fico pensando em como ela perturbava as pessoas em demonstrar, mas sobretudo em dizer que até no nosso campo democrático, as pessoas insistem em estabelecer e colocar o negro em algum lugar, algum outro lugar, que é um lugar de diferenciação social, cultural e político. Em todo o decorrer da história brasileira e, sobretudo, a partir da abolição da escravatura para cá, nós vamos perceber que sempre fomos chutados para o corner. Eu posso dar um exemplo. Recentemente, em dezembro de 1978, no Encontro Nacional pela Democracia, eu estava ouvindo um dos deputados mais votados falando, e essa esperança das jovens esquerdas brasileiras colocou o seguinte: todos os regimes políticos brasileiros se caracterizam pela institucionalização da repressão social. No passado se dera contra o indígena e o negro, e no presente se dava contra as mulheres e os pobres. Bom,
Eu, evidentemente, me inscrevi para fazer perguntas ao deputado. Então eu perguntei a ele como ele explicava que no dia 7 de julho daquele mesmo ano, 1978, nós, os negros, estivéssemos reunidos na escadaria do Teatro Municipal de São Paulo, fazendo um ato público contra a discriminação racial. A Lélia está narrando, está dizendo que os negros foram centrais nesse processo. Não estavam de fora. Eles foram pouco a pouco sendo retirados de lá. A meu ver, a grande novidade da nova república é o Conselho da Mulher. A exclusão continuou com a questão do negro. De repente, viramos assessor de assuntos afro-brasileiros. E as nossas comunidades e os nossos irmãos estão na pior situação possível. Ela ilustra como a gente chegou em um processo de exclusão política. Mas é importante investigar como a gente faz a manutenção dessas exclusões até hoje. Uma base fundamental é reconhecer que a escravidão e o pós-escravidão, né, o que aconteceu pós-1888, relegou intencionalmente a população negra às situações de inúmera fragilidade e vulnerabilidade. Quais? Uma vulnerabilidade e uma precariedade social, econômica, política e cultural. E que isso foi estruturado por uma ideologia. Qual? Uma ideologia racista. Nós estamos cada dia mais entendendo, né, essa violência política, essa violência doméstica, essa violência contra nós mulheres e essa violência muito mais particular, que é a mulher negra, né, no seu habitat. Então, nas comunidades, nas periferias, o que elas passam, elas se tornando líderes, líderes de projetos enormes que existem por aí, de proteção da mulher, de segurança da mulher. Então, nós estamos num grande movimento, independentemente das políticas públicas. Nós estamos num grande movimento, sim, muito importante. Uma mulher ou um homem negro que tenha conhecimento da necessidade das nossas lutas. Então, esses, de fato, me representam, né? Então, representação não é uma coisa abstrata. Representação está ligada à vida da população negra ou das mulheres nesse país, e não só nesse país, no mundo. Embora que a população negra não saiba, muitas coisas que a população negra tem hoje é por conta da luta do movimento negro. Mas a gente tem que colocar isso como pauta política da sociedade em geral. Como historiadora, por óbvio, eu acho o debate sobre ditadura muito importante, porque a ditadura instaurada em 1964 no Brasil, ela teve uma influência extraordinária sobre a minha geração. Eu nasci em 1961, né? Ela afetou uma geração que é uma geração anterior à minha, e eu me surpreendo hoje, né, com todos os riscos que a democracia brasileira acabou de sofrer, né, nesses últimos 4 anos, como a ditadura continua presente. Para as novas gerações, a gente precisa ter o trabalho contínuo de lembrar, né? Ou melhor, não deixar esquecer, remember, né? Você tem que relembrar o passado para você entender o momento, a atualidade, e você projetar um futuro consequente. Por isso é que eles têm medo. Eles têm medo. Porque quando nós chegamos, é revolucionária a nossa presença. Se a gente chegasse, ficar todo mundo calado assim, nós estaríamos falando para o mundo. Mas quando nós abrimos nossa boca, mais ainda. Muitos dirão que você tem um lugar, mas quer saber? Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Só vai ser verdade se você for à luta política.
E eu digo sempre que o feminismo me salvou, porque a história das mulheres é fascinante. E eu aprendi a valorizar a história das mulheres a partir da minha própria história. Cada vez mais, sobretudo assim com a morte da Marielle, em contextos que a gente viu, o impeachment da Dilma, a gente viu mais e mais que o Brasil, a política brasileira é muito patriarcal e racista. Já se sabia disso, mas se entendeu, eu acho, na última década do século, na segunda década do século XXI, se entendeu assim cabalmente. A única mulher que foi eleita foi destituída. Uma mulher negra está numa das maiores capitais do Brasil, eleita com projeto político de periferia, ela é assassinada. A responsabilidade da sociedade, a responsabilidade de quem as elegeu em defender e preservar a vida dessas mulheres. Porque a nossa sociedade é uma sociedade que acha que prática política é ir votar de 2 em 2 anos, né? Isso não é prática política. Acionar os movimentos sociais para fortalecê-las no cumprimento, não só da tarefa da disputa, mas no cumprimento da tarefa de exercer um mandato ou parlamentar, ou de prefeito, governador e, quiçá, presidente um dia, quem sabe. Recentemente, uma mana da marcha, Juliana Gonçalves, ela fez um trabalho de mestrado onde ela faz toda uma revisita assim, a bibliografia para entender, reúne os autores que falam sobre o bem viver, para entender qual a relação das mulheres negras com esse conceito, com essa cosmovisão e fui entendendo também a partir de entendendo o espaço do PSOL, entendendo que é um espaço onde a disputa também é bastante difícil para nós pessoas negras, mas que mesmo assim eu ainda acredito que é uma disputa importante e necessária, assim. Tem coisas que eu gosto de rir, você está entendendo? E eu sou essa geração. Lutamos para ter políticas de ação afirmativa para pessoas negras nas universidades públicas do país. Quando disseram que a gente estava dividindo o país, que a gente ia instalar um ódio racial, eu me orgulho muito de ter feito parte dessa luta profundamente, em condição profundamente ativa. Eu não tinha absolutamente a dúvida de que ia dar certo. Nós hoje somos um sujeito político concreto e objetivo, né? Que queremos ter mais mulheres na política, por exemplo, que estamos brigando por isso e buscando legislação para isso. E eu também gosto de fazer parte desse tempo, né? O que não existia e passou a existir. A Benedita não está mais sozinha. Nós temos a quem deixar o bastão. Nós temos que sustentar essa democracia, temos que sustentar a política, ela é feminina, a política é feminina. Eu digo sempre, olha, a gente faz política com muito amor, a gente faz política com muita vontade, com muita graça, né? A gente chega diferente para fazer isso. Eu tinha 6 filhos já quando eu comecei a lecionar. Eu ensinei pessoas que eram bem mais velhas que eu, ensinei a ler e escrever. A própria Lélia Gonzalez tem uma referência muito importante dessas mulheres que vivem nas comunidades, diferentes comunidades, rurais, urbanas, de favela, bairros, de igreja, de terreiro, né, que são mulheres que vão organizando a vida social, criando uma expectativa de futuro, transmitindo um conhecimento do passado que precisam saber quem nós somos, quais as nossas origens, como nós podemos melhorar as nossas condições de vida, de criação de filhos, de educação desses filhos, de organização comunitária, né? Essa organização comunitária é completamente invisível na sociedade brasileira. Então, eu acho que tem essa história que ela é muito importante de ser contada, que são essas mulheres anônimas, né? Elas chamavam assim, são anônimas porque elas não são conhecidas, mas elas têm uma forma de organização, elas estão organizadas. O que acontece é que elas não estão organizadas em partidos políticos, em movimentos sociais, mas elas estão numa forma organizacional ali, né? Em 68 que eu comecei a dar aula. Aí fui lá e peguei e fui na casa de cada pessoa.
pegar o nome da criança e a idade. E fui anotando. Quando chegou 35, eu fui na casa desse senhor, do Valdemar. Valdemar não, é Mané Vitório. Aí ele foi e me ajudou. Ele foi, acatou minha experiência, minha vontade, e foi lá e me ajudou. Foi, levou para o prefeito e contou a história, o prefeito aceitou. Eu fui lá de cara, ele também já me aprovou na hora. Meu pai tinha uma mesa de 2,5 metros, que era da família, quando juntava todo mundo. Ele me deu essa mesa, mandou fazer os bancos, um banco no tamanho da mesa, assim. E eu botava um de um lado de outro, o mesmo tamanho. E dava lá, aula ali. Tinha gente que me dava força, outros puxavam para trás, falavam, será que ia dar certo, não sei o quê. Falei, vai dar certo, porque eu trabalho na roça, não estou ganhando nada, não entra assim uma coisa que dá para fazer nada, só era só para comer, para não estar com feijãozinho, era só para comer. Aí eu resolvi, falei, eu vou experimentar, ver se dá certo, se não dá certo, mas deu certo. Difícil foi ficar grávida e ter que trabalhar grávida. Trabalhava só de meio-dia para tarde, mas até meio-dia cuidava do neném. Tinha uma prima minha que me ajudava, aí eu deixava com ela aí. Aí eu fazia no meu próprio fogão, minhas vasilhas, que eles tomavam aquele mingauzinho de 9 horas. Porque lá eles tinham uma parte que era uma associação e eles gostavam de a igreja. Católica. A associação católica, assim, era de jesuíta e se a pessoa procurasse, eles faziam de tudo para ajudar a pessoa a comprar um remédio, pagar uma conta de luz, conta de água e até cesta básica. E a senhora ajudava E aí, bastante. como eu trabalhava na igreja, eu fazia parte também desse assunto, né? Eu era tipo uma ponte. Eu preenchia uma ficha e levava para a diretoria. A senhora era tipo uma ponte. Feito uma ponte. Não, eu não considero uma liderança, mas eu entendo o que é uma política sincera e, por meio de uma política, ajudar alguém. O tempo é o conselheiro. O tempo é que cura.